Oi, gente. A aula de hoje é uma revisão das operações com radicais, adição, subtração, multiplicação e divisão com esses radicais. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para a resolução da atividade que será proposta. No primeiro exemplo aqui, eu tenho assim, simplifique. Então, lembrando que, para a gente realizar qualquer operação com radicais, eles têm que ter os seus termos semelhantes. O que é que significa isso? O radical aqui, ó, o índice e o radicando, ele tem que ser o mesmo para mim efetuar qualquer uma dessas operações, senão eu terei que transformar. No caso aqui dessa adição ou na subtração, eles têm que ser semelhantes. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a parte externa, né, que é o número que está fora, e vou somar ou diminuir e conservar esse radical apenas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 5, tenho 3, menos 3 e menos 3. Então, a gente vai pegar 5, menos 3, menos 3. E esse raiz de 2, a gente vai conservar ele, apenas isso. Então, sempre quando tiver qualquer operação que for adição ou subtração de radicais, efetue nesse processo, né? A raiz de 2, eu não somo os números 2 mais 2 mais 2. Eu conservo apenas ela. Então, fica a raiz de 2. Então, 5 menos 3 dá 2. E 2 menos 3, aí vai dar menos 1. E a raiz de 2 eu vou conservar. Esse menos 1 raiz de 2, tanto faz eu escrever e deixar a resposta assim, ou colocar assim, menos raiz de 2. É a mesma coisa. O menos 1, tanto faz ele vir na frente do número ou não, certo? Isso não identifica, né? Isso identifica que tem um 1 na frente da raiz quando não tem nenhum número, certo? Então, o menos 1, ele pode vir tanto em um processo como em outro, quando você encontrar ele. Na letra B, eu tenho assim, 4 raiz cúbica de 5, menos 2 raiz cúbica de 7, mais 5, menos 3 raiz cúbica de 5, mais 2 raiz cúbica de 7. Observe que eu tenho vários termos aí, alguns são semelhantes, outros não. Esse 5 que eu tenho aqui, ó, ele não tem nenhum outro número inteiro, né? Número inteiro, gente, é que vem sozinho, sem nenhum radical junto com ele. Então, ele não tem nenhum número inteiro aí. Então, esse 5 eu vou conservar ele. Aqui eu tenho de semelhantes o 4, mesmo que esse raiz cúbica seja semelhante aqui e aqui, mas o 5 e o 7 são diferentes, então eles não são semelhantes. Quem é semelhante aqui? É a raiz cúbica de 5, né? 4 raiz cúbica de 5, menos 3 raiz cúbica de 5. Então, eles são semelhantes. A gente vai pegar eles, vamos colocar eles aqui mais próximo um do outro. E o menos 2 raiz cúbica de 7 com mais 2 raiz cúbica de 7 também são semelhantes, que os dois têm raiz cúbica de 7. Então, a gente vai colocar eles dois juntos. Chegou aqui agora, o que é que a gente faz? Conserva esse 5, porque ele está sozinho, e vamos resolver o 4 raiz cúbica de 5 com menos 3 raiz cúbica de 5. E esse 5, raiz cúbica de 5, a gente vai conservar ele. Então, vai ficar assim, mais 4 menos 3 raiz cúbica de 5. E o mais 2 raiz cúbica de 7 menos 2 raiz cúbica de 7, a gente também vai resolver esse 2 menos 2 aqui. E vamos conservar essa raiz cúbica de 7. Aí vai ficar assim, ó, o 5 a gente conserva, o 4 menos 3 dá 1, aí a raiz cúbica de 5 a gente conserva, e o 2 menos 2 dá 0, e a raiz cúbica de 7 a gente conserva. Esse zero raiz cúbica de 7, a gente elimina ele, porque 0 vezes qualquer número, mesmo que seja um número que seja diferenciado dele, que não seja semelhante com ele, ou seja, números inteiros, o 0 multiplicado por qualquer número, o resultado é 0, então a gente exclui ele. E aí a gente fica com 5 mais 1 raiz cúbica de 5, que pode ser escrito também assim, 5 mais raiz cúbica de 5. Pronto, está resolvido. Essa daqui é a adição e a subtração com radicais, certo? Então, os termos são semelhantes, né? Nesse outro daqui, tem quando esses termos não vêm reduzido. E aí, eu tenho que simplificar e calcular as somas depois. Como é que eu simplifico? Por meio de fatoração. Então, o primeiro passo aqui nele é fatorar e agrupar para reduzir as raízes em termos semelhantes. O número 6, aqui, né, a raiz quadrada de 6, vocês podem observar que ele já está reduzido, então não preciso fazer fatoração nele.
Vamos fatorar o 150, o 54 e o 24. A fatoração do 150, aqui, ó, dividido por 2 dá 75, dividido por 3, não pode dividir 75 por 2, muda para 3, que vai dar 25, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Observe que é uma raiz quadrada, então agrupa os números iguais de 2 em 2. Eu não posso agrupar o 2 e o 3, mas eu posso agrupar os dois 5. Eu vou agrupar esses dois 5, vou tirar 1. Então, apenas um 5 vai ser tirado. Esse 5 que eu tirei fica fora da raiz. E o 3 e o 2 aqui, ó, o 2 e o 3, a gente vai multiplicar um pelo outro. Então, vai ficar assim, 5 raiz quadrada de 2 vezes 3. Conserva esse 5 e multiplico 2 vezes 3. Então, fica 5 raiz quadrada de 6. Essa é a raiz quadrada de 150. Vou fazer o mesmo processo de fatoração na raiz quadrada de 54. Então, aqui eu tenho 54, ele vai ser fatorado por 2, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá... Desculpa, gente, ó, essas coisas acontecem, né? Então, aqui, o 9 dividido por 3, que dá 3, dividido por 3, que dá 1. Então, a gente aqui agora, a gente pega e agrupa os valores iguais, né? Poderia agrupar esse 3 e esse 3, mas o 2 iria ficar aqui e o 3 aqui embaixo. Então, eu resolvi agrupar de baixo para cima. Então, aqui, ó, o 3 com o 3, a gente tira apenas um 3, coloca ele fora da raiz. E o 2 vezes 3 dentro da raiz, multiplicando um pelo outro. Então, eu tenho 3 raiz quadrada de 6, certo? E aqui agora o 24, a gente faz o mesmo processo de fatoração. 24 dividido por 2, que dá 12, dividido por 2, que dá 6, dividido por 2, que dá 3, e dividido por 3, que dá 1. Vamos agrupar os números iguais, né? Então, 2 com 2, por que a gente agrupa em 2? Porque é raiz quadrada, certo? Então, se fosse raiz cúbica, seria de 3 em 3, e assim sucessivamente. Raiz quarta, de 4 em 4, de raiz quinta, de 5 em 5, e assim sucessivamente. Então, 2, eu tiro um 2. Esse 2 que eu tirei fica fora da raiz, e dentro da raiz fica o 2 vezes 3, aqui multiplicando um pelo outro. Então, conserva esse 2, raiz quadrada de 2 vezes 3, que dá 6. O segundo passo aqui, depois que eu fizer tudo isso, esse processo de fatoração, agora é o passo de substituir as raízes que foram encontradas. Então, a raiz de 150, quem a gente encontrou? 5 raiz de 6. A raiz de 54, 3 raiz de 6. E a raiz de 24, 2 raiz de 6. A gente vai pegar aqui agora e substituir. Então, esse 2 a gente conserva. Observe que tem fatores externos. Os fatores externos, eles são multiplicados, né, pelos números que a gente encontrou. Então, se a gente encontrou na raiz de 150, 5 raiz de 6, a gente vai pegar o 2, conservar ele, multiplicar por 5 raiz de 6. Menos 4 vezes o valor da raiz de 54, que é 3 raiz de 6. E mais o 6 vezes o valor da raiz de 24, que é 2 raiz de 6. Por último, a gente conserva o 10 raiz de 6, porque ele já está reduzido. Agora aqui, a gente multiplica, então 2 vezes 5 dá 10, né? 4 vezes 3 dá 12, então a gente só vai multiplicar e conservar as raízes. Então, aqui, ó, 2 vezes 5, 10, a raiz de 6 é conservada, menos 4 vezes 3, 12, a raiz de 6 é conservada, mais 6 vezes 2, 12, raiz de 6 conservada, e mais 10 raiz de 6. Fiz esse processo, agora todos eles são semelhantes. Então, a gente vai pegar apenas os fatores externos, somar ou diminuir. Então, 10 menos 12, mais 12, mais 10. E a raiz de 6 conserva. Então, 10 menos 12 dá menos 2. Menos 2 mais 12, 10. E 10 mais 10, 20. E aí, eu vou ficar com 20 raiz de 6. Esse daí só é esse processo, certo? E o terceiro exemplo é as multiplicações e divisões aqui. Na multiplicação, sempre quando eu tenho multiplicação, eu vou multiplicar os números que estão externos na raiz e os números que estão dentro. Isso quando eles têm fatores em comum. Depois eu faço a revisão com os fatores diferentes, certo? Quando esses índices aqui, os índices, eles forem diferenciados. Então, quando esses índices forem diferentes, tem todo um processo de MMC para fazer. Mas quando esses índices forem comum,
Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar o 2 vezes 5 e o 7 vezes 11. Assim. Então, 2 vezes 5 dá 10. A raiz eu conservo. 7 vezes 11, que dá 77. Então, fico com 10 raiz de 77. Na letra B, eu coloquei um 5 aqui, né? Então, tenho 3 raiz quinta de 6, vezes 4 raiz quinta de 5. Multiplico 3 vezes 5, conservo a raiz quinta e o 6 vezes 5, assim. Então, 3 vezes 4, desculpa, que vai dar, 3 vezes 4 dá 12. A raiz quinta é conservada e o 6 vezes 5, que dá 30. Então, eu tenho 12 raiz quinta de 30. Pronto. Chegou aí, resolvi. Se por acaso der para mim simplificar, eu simplifico, né? Fazendo processo de fatoração. Se não, chegou aí e parou. No caso do 77, se eu for fatorar ele, eu vou encontrar o 7 e o 11. Não tem como agrupar, não tem como tirar a raiz quadrada. E no caso do 30, eu vou encontrar 2, que vai dar 15. 15 dividido por 3, que vai dar 5. E por 5, vai dar 1. Então, eu vou encontrar o 2, o 3 e o 5. Também não tem como eu agrupar 5 números iguais aí. Então, fica desse jeito. Chegou aí e parou. No processo de divisão, que é o da letra C, a gente vai pegar e vai fazer quase o mesmo processo de multiplicação, só que a gente vai transformar esse tracinho da fração em uma divisão. Aí a gente vai dividir 25 dividido por 5, a raiz cúbica conservada, e o 32 dividido por 2, que eles estão dentro do radical. Então, fatores externos dividido por fatores externos, e quem está dentro do radical dividido por quem está dentro. Assim, 25 dividido por 5, raiz cúbica de 32 dividido por 2. E aí, eu tenho 5 raiz cúbica de 16. Nesse caso daqui, o 16 dá para mim fatorar ele e reduzir. Então, eu simplifico isso. Aí, a gente vai pegar aqui o 16, vai fatorar, que aqui vai dar por 2, que vai dar 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Agrupo de 3 em 3, porque é raiz cúbica, tiro um 2. Esse 2 que eu tirei fica fora. Raiz cúbica e esse 2 que sobrou dentro da raiz. Como não tem nenhum número para multiplicar ele, coloca só ele lá. Então, fiquei com 2 raiz cúbica de 2. Esse valor daqui, eu vou multiplicar pelo 5, que está no fator externo. Então, vai ficar 5, eu conservo. E o resultado da raiz cúbica de 16, eu coloco 2 raiz cúbica de 2. Multiplico 5 vezes 2, que dá 10. E a raiz cúbica de 2 eu conservo. Pronto. A letra C é só isso. Na letra D, eu tenho 8 raiz quadrada de 75 dividido por 4 raiz quadrada de 3. Então, o mesmo processo que a gente fez lá na letra C, a gente vai fazer aqui. Divide o 8 por 4 e o 75 por 3. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. E o 75 dividido por 3 dá 25. Observe que eu encontrei aqui uma raiz quadrada exata, que 25 tem raiz quadrada exata. Então, eu tiro a raiz quadrada e multiplico pelo 2. Qual é a raiz quadrada de 25? É o 5. Então, 2 vezes 5 dá 10. Pronto, aí é o resultado exato. Então, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter compreendido, né, para a resolução das atividades.